meus irmãos, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam derramadas abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família. Meus queridos, não é novidade que nós estamos já ansiosos e desejosos pelos nossos encontros presenciais. Mas enquanto esse dia não chega, nós caminhamos aqui dentro daquilo que o Senhor Deus tem nos permitido, porque certamente tem sido tempo de bênção para a nossa vida, para a nossa família, tempo de meditar, tempo de refletir, tempo de avaliar aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que precisa de ser mudado, as transformações que nós precisamos. Não se esqueça que mesmo ausente das reuniões presenciais, dos nossos cultos solenes, Deus continua pastoreando. Deus está presente, conduzindo o seu rebanho, conduzindo a sua ou as suas ovelhas. E nós vamos, dentro daquilo que Deus tem nos permitido, nós vamos transmitindo estudo, pregação, e assim Deus vai nos edificando, nos santificando, nos transformando dia após dia. Mas a saudade é grande. Então eu já deixo um abraço a todos aqueles que acompanham a transmissão, quer sejam os membros da nossa igreja, irmãos de outras igrejas e de outras cidades que têm nos acompanhado também. Bom, devido ao clima seco, a tosse tem sido inevitável, mas eu já peço desculpa, espero que você compreenda aí. Então nós temos aqui um recurso da água e temos também o Lemos, tá bom? Meus queridos, Apocalipse capítulo 10. Este é um capítulo muito importante no contexto da igreja militante. Então nós faremos a leitura de todo o capítulo 10, são 11 versículos, e eu estou dando como título João e o livro aberto, tá bom? Antes de lermos o texto, nós queremos destacar que é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, que aí é definitivo, é o juízo final. Então, antes de lermos este capítulo, é bom você pensar na obra que a igreja deve realizar aqui na terra. É tempo de você pensar em pregação do Evangelho, em arrependimento, em transformação, em conversões, tá bom? Pois bem, pensando nessa realidade, eu convido você a acompanhar a leitura do capítulo de número 10. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o altar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o altar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na
tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Bendito Deus, nós louvamos, bendizemos e exaltamos ao teu santo e excelso nome, porque só o Senhor é Deus. E graciosamente tem se revelado a nós através da tua palavra, a qual tem sido lida diariamente pelos teus servos. A tua igreja, manhã após manhã, é alimentada através da tua palavra. E nós te louvamos porque inúmeras as pessoas que nunca, ó Deus, abriram a Escritura, nesses últimos dias, têm tido a oportunidade de abrir a tua palavra, de serem evangelizadas. Que o Senhor, graciosamente, derrame do teu Espírito Santo, operando novas conversões e fazendo com que dia a dia o povo do Senhor cresça na qualidade do relacionamento com o Senhor e cresça numericamente também. E a nós, que mais uma vez, ó Deus, estamos diante da tua palavra nessa noite, que o teu Espírito Santo graciosamente nos conduza no entendimento, na obediência por meio da fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pois bem, então, João e o livro aberto, ou livrinho aberto. Como há pouco disse, nós temos aqui um interlúdio. Do mesmo jeito que nós tivemos entre o sexto selo e o sétimo selo, agora, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, nós temos um interlúdio onde um capítulo todo voltado para o livro, ou livrinho aberto, para que ele pudesse ser apresentado e as exigências do que se faz com esse livro fossem então apresentadas. Este capítulo 10, então, ele é uma exortação quanto ao ministério da pregação do Evangelho que é realizado na terra através da Igreja do Senhor Jesus Cristo. De forma bem resumida, é isso que esse capítulo aqui trata. Então nós vamos ver alguns pontos principais entre os versículos 1º e o 11º. Eu chamo sua atenção mais uma vez para o versículo 1º, que diz assim: vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Bom, João ele descreve um tipo de anjo que é diferente dos outros, porque ele faz menção de que ele está vendo um anjo forte, ele está vendo uma figura de um anjo muito grande, muito imponente. A aparência dele é diferente dos outros anjos que João já tinha visto até esse momento aqui. Este anjo então, ou seja, este anjo poderoso, ele vem diretamente da presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele vem com o objetivo de reforçar uma missão que é muito importante realizada pela igreja aqui na terra. Então, este anjo ele está vestido de nuvem, envolto em nuvem, e o rosto dele é como o sol, e na visão que João tem, este sol projetado na nuvem cria então esse arco-íris sobre a cabeça desse anjo. E as pernas dele, elas são como colunas de fogo. Bom, e esse anjo, na visão que João tem, este anjo, e é bom lembrarmos aqui também nesse momento, que João agora ele está na terra, porque ele está vendo esse anjo, vindo do céu e colocando os seus pés sobre a terra. Então João agora, ele está de volta à terra, e é da terra que ele tem esta visão. Então, este anjo forte que João está vendo, ele põe o pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, ele atinge toda a criação
de Deus. Não há nada especial aqui entre ele colocar o pé na terra e nos mares, mas que ele tem domínio e a ordem dele é para que, nós veremos mais para frente, o Evangelho seja anunciado em toda a terra, toda a criação deve receber a palavra de Deus. Então, essa imagem das pernas do anjo aqui, como colunas de fogo, lembra o cuidado especial que Deus teve com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. E nós precisamos olhar com mais atenção para a narrativa de Êxodo, quando Deus tira o seu povo do Egito, porque ali não foi somente as manifestações de juízo contra os egípcios, os sinais tremendos, assustadores, por um lado, que trouxe juízo sobre os egípcios, e o sinal da graça e da misericórdia ao poupar os israelitas. Mas é importante olharmos para essas manifestações, por exemplo, a coluna de fogo e nuvem. Então, ela trazia sombra aos israelitas durante a caminhada no deserto do sol escaldante. À noite também, ela aquecia o povo e iluminava o caminho que o povo deveria seguir. É importante olharmos para esses sinais que Deus fez e entendermos que Ele está se revelando a Israel. Ele está anunciando a Israel como Ele, Deus, salva, como Ele é Deus onisciente, como Ele é Deus onipotente, como Ele é Deus misericordioso, como Ele faz distinção, como Ele cumpre a sua palavra cabalmente, salvando e condenando as pessoas também. Então, essa coluna, as pernas aí, como coluna de fogo, nos lembra todo esse período em que Israel foi evangelizado. O que Deus fez com os israelitas antes que eles entrassem na terra de Canaã, e nós conhecemos a história, foi um processo de revelação, um processo de evangelização, onde Deus, de forma sobrenatural, sustentou Israel por 40 anos no deserto, se apresentando como o Deus da providência, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que preserva, mas ao mesmo tempo o Deus que exige obediência, exige que se creia na sua palavra e obedeça a sua palavra. Então, este anjo aqui, ele é imponente e ele também, ao ter o arco-íris sobre a cabeça, é um sinal também que nos remete à aliança de Deus com Noé, a aliança de salvação. Então, um anjo que traz, né, na sua figura elementos da aliança do Senhor com Israel, da evangelização que o Senhor realizou entre os israelitas. E quando nós também pensamos aqui em colunas, lembramos a passagem de Paulo a Timóteo, quando ele chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. Na medida que a igreja caminha pregando e obedecendo o Evangelho, ela sustenta e protege essa verdade ao mesmo tempo. Pois bem, passemos então aos versículos 2 e 3. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. É importante observar aqui que ele tem um livrinho aberto nas suas mãos. E este livro aberto, este livrinho aberto aqui, ele proporciona ao seu leitor a visão daquilo que está naquele livro. É diferente do outro livro que estava selado e só o cordeiro pôde então abrir aquele livro selado. Então, pela vitória do cordeiro, o livro foi aberto e então tudo aquilo que envolvia os selos que estavam atrás daquele livro selado foram então conduzidos pelo cordeiro. Esse livro aqui, ele está aberto.
é um livro aberto para que o leitor possa ver o seu conteúdo, possa tomar contato com o seu conteúdo. A mensagem desse livro, então, ela é uma mensagem destinada a todos os povos. É uma mensagem destinada à evangelização de todos os povos. O versículo 11 vai nos mostrar isso. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, meus irmãos, é importante observarmos aqui que entre a sexta e a sétima trombeta, que é a trombeta que traz o juízo definitivo, João tem a visão de um anjo que é poderoso, e este anjo tem um livro aberto nas suas mãos, e pelo fato de ele estar aberto, as pessoas podem olhar a mensagem, elas podem contemplar a mensagem que está nele. Mas João também vê que o anjo, ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, este é um símbolo de autoridade absoluta. Esse versículo ele comunica a autoridade deste grande e forte anjo sobre a terra e o mar, respectivamente. Pois ele vem com uma mensagem que proclama salvação aos que obedecem e automaticamente a condenação àqueles que desobedecem. O juízo de Deus sobre a vida daqueles que rejeitam essa mensagem. Então a mensagem ela deve ser proclamada para todos os povos, tanto na terra quanto nos mares, naquela população que navega, que transita sobre os mares também. Onde há pessoas habitando ou transitando, essa mensagem deve ser levada. Também a garantia aqui de que essa mensagem ninguém poderá impedir a comunicação desta mensagem. E isso se dá também pelo fato do que vai acontecer. E bradou com grande voz, como o rugido de um leão. Então, aqui o quadro se refere à voz de um anjo poderoso que brada com um volume tal de voz que é ouvido por toda a criação divina. É aquele reverberar do rugido do leão, quando ele assim faz, de longe se consegue ouvir a sua voz. Eu nunca ouvi, nunca estive perto de um leão, também não tenho vontade nenhuma de estar. Mas é mais ou menos isso aqui que João está vendo nesse bradar do anjo com a voz como rugido de leão. Então é uma ilustração, um símbolo de uma voz poderosa que na medida que ela é proclamada, ela vai se espalhando, ela vai se reverberando em toda a terra. Ninguém pode impedir este bradar do leão e o ouvir da voz dele. Ninguém pode impedi-lo, ninguém poderá impedir a pregação do Evangelho e o alcance da pregação do Evangelho, porque ambas estão sob o poder do Senhor. É Ele que nos capacita a pregar e é Ele que capacita as pessoas a ouvirem o Evangelho. É importante lembrarmos aqui do primeiro sermão que Pedro pregou em Atos capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo. Então olha só que coisa impressionante. Pedro, ele capacitado pelo Espírito Santo, ele faz uma exposição daquilo que estava acontecendo apontando para Cristo. E nós temos mais de 3.000 pessoas sendo levadas à conversão ali. Como que essas pessoas ouviram Pedro falar? É muita gente que ouviu ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo capacitando Pedro e o Espírito Santo capacitando as pessoas, não somente a ouvirem o Evangelho, mas a entenderem o Evangelho também. Então, este é um poder que emana do Senhor na vida daquele que proclama e na vida daquele que ouve. Assim como ninguém pode impedir o leão, o rugido dele, e muito menos as pessoas de ouvirem o rugido do leão. Ninguém poderá impedir a pregação do Evangelho e o alcance da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho do Senhor, ele ecoa em todo mundo. Todo mundo recebe a pregação do Evangelho. E nos nossos dias, é importante observarmos agora a facilidade através da internet, né? Como que o Evangelho
pode ir fácil e rapidamente no mundo inteiro, pelas redes sociais, pelo próprio uso antigo do telefone, ligando um para o outro. Assim, a semeadura do Evangelho, ela acontece e pelo poder do Espírito Santo, aquele que recebe a palavra, que lê, que ouve a palavra, também receberá a ação do Espírito Santo para que possa crer no Senhor Deus. Bom, o versículo ainda diz que, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. O versículo de número 13. Bom, estes 7 trovões aqui, eles não são simplesmente ruídos. Os trovões, via de regra, eles são anunciados na Escritura mediante uma palavra de juízo. Algo terrível está para acontecer. Então, esses trovões aqui não são apenas ruídos, mas eles têm uma linguagem articulada. Alguma coisa foi dita, foi ouvida através destes 7 trovões. O que nos leva então ao versículo de número 4. Logo que falaram os 7 trovões, por isso que eles têm uma linguagem articulada, eu ia escrever, disse João, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Meus irmãos, esse estampido do trovão, ele é um símbolo de juízo. Se voltarmos aqui ao capítulo 4, versículo de número 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Também o capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Esta voz de trovão antecedendo os cavaleiros que saíram. E o capítulo 8, versículo de número 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Antes das primeiras trombetas, houve então trovões no céu. Então, este estampido desses 7 trovões aqui é símbolo de juízo. Mas o que esses 7 trovões, ou quais são as palavras, o que João ouviu destes 7 trovões? Isso nós não sabemos. Do céu, uma voz, essa voz vem do Senhor Deus, impede João de escrever aquilo que ele ouviu. Então, nós podemos até presumir que estas palavras aqui, elas diferem da mensagem que está contida no livro aberto. São palavras que a ninguém foi dado ouvir, a não ser João. Então, o livro do versículo 2, ele contém uma mensagem profética. Uma mensagem que anuncia salvação e condenação. É uma mensagem que todos os povos podem e devem ouvir. Mas as palavras ou as mensagens destes 7 trovões, não, essas o Senhor não permitiu que João as comunicasse, que João escrevesse essas palavras. Então ele recebe uma ordem vinda do céu para que ele não escrevesse essas palavras. Irmãos, esta voz provavelmente é a voz do Senhor Jesus Cristo, a mesma que João viu e ouviu no capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo, além de se revelar a João, ordenou que João escrevesse essas palavras e enviasse para 7 igrejas.
Aqui, essa mesma voz proíbe João de escrever aquilo que ele ouviu dos 7 trovões aqui. Em Deuteronômio 29, está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que está revelado a nós está aqui nos 66 livros. Isso deve ser pregado, isso deve ser anunciado. As demais coisas que não se encontram nesse livro, que por enquanto está aberto, pode ser anunciado, as demais coisas pertencem exclusivamente ao Senhor. E João proibiu que ele escrevesse estas palavras, aquilo que ele ouviu desses 7 trovões. Versículos 5 e 7 agora. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Pois bem, o anjo ergue a mão direita ao céu e ele vai jurar por aquele que vive para todo sempre, aquele que é o Criador de todo mundo, aquele que governa sobre todo mundo. Toda a raça humana foi criada por Deus, pertence a Deus, está sob o governo dele. Então ele é soberano para revelar a toda a raça humana aquilo que eles podem e devem conhecer. Este anjo, então, que tem este livro aberto, ele ergue a mão em juramento, e ao jurar pelo Deus vivo e verdadeiro, pelo Deus Criador de todo o mundo, ele então testifica que as palavras expressas são absolutamente infalíveis e confiáveis. Veja que esse juramento, ele tem como objetivo mostrar que o conteúdo de toda a revelação, de Gênesis a Apocalipse, é um conteúdo infalível, verdadeiro, eficaz e imutável. E também, ao jurar, ele está jurando com respeito à pregação que ali irá acontecer. Deus, ele cuidará para que toda a palavra dele chegue a todos os lugares que ele estabeleceu. Ninguém, por omissão da igreja, deixará de receber a pregação do Evangelho. Ela será levada a todas as pessoas. O anjo está jurando tanto pelo conteúdo, pela qualidade, pela eficácia da palavra, quanto pela pregação da mesma. Agora, esse juramento também, ele revela o limite de tempo, pois o anjo, ele diz, já não há demora. Ou seja, a 7ª trombeta, o juízo ainda não chegou ainda definitivamente o dia do juízo, porque este tempo agora é o tempo de pregação. Não que Deus esteja demorando, ele está no tempo exato administrado por ele. Então, uma tradução literal aqui seria o seguinte: o tempo já não mais existirá. Ou seja, quando todas as coisas se cumprirem, quando a palavra atingir a última pessoa que foi designada para ouvir a palavra, então já não há mais nenhum tempo. O tempo já não mais existirá, significando assim que o tempo expirou, que o tempo de pregação já cumpriu o seu propósito, já alcançou o seu final. De maneira que, sem mais delongas, o juízo de Deus começará.
a ser aplicado definitivamente sobre a terra. Bom, em outras palavras, o que vai acontecer? O toque da sétima e última trombeta acontecerá. Ele não ocorrerá nesses dias, não ocorrerá, ou nos dias de João, ele não ocorrerá imediatamente. Tanto é que João continua ainda a profetizar. Ele acontecerá no tempo estabelecido por Deus. Seria depois da vida terrena de João. Então, já não há demora. O tempo certo será estabelecido e ele se cumprirá cabalmente. E aí então, quando esta sétima trombeta ela soar, ela for tocada, então os dias do fim daquele juízo estabelecido terão chegado. E então se farão visíveis através de diversas visões. Aí o que acontece? A trombeta soará e anunciará a mensagem de que o fim está perto e a consumação desta era está chegando. Nós sabemos que o Senhor não está preso a esta contagem nossa, ao tempo que estabelece limite para nós. Então, quando o anjo tocar a trombeta, tudo aquilo que tem que acontecer, já estabelecido como juízo final, isso acontecerá em um só momento de tempo, tá certo? Pois bem, então quando a sétima trombeta for ouvida, o que vai acontecer é que o segundo ai do capítulo 11, versículo 14, já terá passado, tá? Que é a sexta trombeta. Passou o segundo ai, capítulo 11, versículo 14. E eis que sem demora vem o terceiro ai. Lembra que este segundo, que se refere à sexta trombeta, ele fala desta guerra terrível que vai acontecer e depois ainda ela vai consumir uma terça parte dos moradores da terra, mas o restante permanecerá. Depois do segundo ai, sexta trombeta, virá então o terceiro ai e a sétima trombeta, que aí abrange o juízo final. Capítulo 11, versículo 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, meus queridos, estes versículos 5 e 7, onde o anjo, então, vai levantar a mão, vai fazer esse juramento por aquele que vive pelos séculos dos séculos e por aquele que criou o céu e a terra, tem a ver, então, com este tempo ainda que resta de pregação e o dia da manifestação do juízo final definitivo que o Senhor há de trazer. E aí, então nós chegamos aos versículos 8 e 11 e diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Pois bem, João recebeu uma ordem, e esta ordem vem da parte do Senhor Deus para pegar o livro aberto, e ele foi, que estava na mão do anjo, ele foi até o anjo, pegou este livro, numa ordem dada por Deus. O anjo entregou esse livro para João, e ele então recebe a ordem de comer o livro. E aí o anjo diz para ele que o livro seria amargo ao seu estômago,
mais doce ao seu paladar. Quando João toma este livro, e nós aqui não entendemos que ele literalmente ele comeu o livro, tá? Mas quando ele toma esse livro, mentalmente ele vai sentir que na sua boca ele era doce como mel, porém amargo em seu estômago. Aquilo que o anjo disse a João, o que seria, ele agora experimenta isso. Mesmo que seja algo bem mental, nós devemos entender que João está tendo uma visão, então não é literal o que está acontecendo aqui, mas João, ele sente a doçura do livro na sua boca e ao mesmo tempo o amargor no seu estômago. Ao comer o livro, isso mostra aqui que ele agora está pessoalmente envolvido em conhecer a mensagem do Evangelho. Ela deve ser uma mensagem que ela nos envolve por completo. Nós só podemos anunciar aquilo que realmente já faz parte da nossa vida, aquilo que é uma realidade na nossa vida. E então, ao comê-lo, ele então absorve o seu efeito em seu interior. A palavra de Deus, ela é doce ao nosso paladar. Ela é como mel ao nosso paladar. É mais doce do que o mel. Assim Davi, no Salmo 19, versículo de número 10, Davi diz o seguinte: são mais, falando dos mandamentos do Senhor, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também no Salmo 119, provavelmente o mesmo Davi, ele declara o seguinte, Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus, ela é sempre recebida com alegria, ela é sempre saborosa, ela é sempre doce ao nosso paladar. Mas essa mesma palavra, que ela é tudo isso para nós, a palavra a qual nós amamos, nós guardamos, nós obedecemos, essa mesma palavra, quando proclamada, ela tem o efeito de confrontar os pecadores, de apresentar aos pecadores como eles estão vivendo, e se não se arrepender dos seus pecados, serão condenados ao inferno. Então a palavra que é doce para o cristão, ela não tem esse mesmo paladar aos ímpios que odeiam ao Senhor. Então, esta palavra proclamada, quando ela confronta os ímpios, ela é rejeitada e, consequentemente, ela vai provocar perseguição. A igreja será perseguida por parte daqueles que odeiam a palavra, que não querem ouvir a palavra. Isso aconteceu com os profetas, quando os próprios israelitas, ao receberem a confrontação da palavra, por meio de Isaías, Jeremias e os demais profetas, o que o povo de Israel fez com esses profetas? Perseguiram esses profetas, prenderam, colocaram no tronco, jogaram na cisterna. Então, a palavra que para nós é doce, quando proclamada, para aqueles que não creem no Senhor e rejeitam sua palavra, isso vai se tornar amargoso e para nós se tornará em perseguição. É isso que significa o doce por um lado e o amargoso para o outro. Para nós ela sempre será a palavra doce, a palavra saborosa. Mas para aqueles que não creem, eles nunca sentirão esse prazer com a palavra, nunca se deliciarão com a palavra, muito pelo contrário. Esta palavra rejeitada por eles redundará em perseguição contra a igreja. Então, nós não entendemos que João comeu literalmente, né? Mas João era um apóstolo que já estava experimentando a doçura da mensagem.
É um apóstolo que tanto no evangelho que leva o seu nome, nas cartas que ele escreveu, ele defende o Senhor Jesus como a palavra encarnada. Aquele a quem ele amou, também amou a sua palavra, obedeceu a sua palavra e proclamou a sua palavra. João então experimentou a doçura, mas ao mesmo tempo ele experimentou ou suportou a amargura nesse sentido. No capítulo 1, versículo 9, ele fala o motivo pelo qual ele estava exilado. Eu, João, capítulo 1, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Este aqui foi parte daquilo que o anjo falou de ser amargo ao estômago. João está experimentando aqui, porque foi exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra, do testemunho do Senhor Jesus, daquilo que João pregava e daquilo que ele praticava também. E no versículo 11, João então recebe a ordem. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É óbvio que ele não está falando apenas de João, mas é uma ordem que foi dada pelo Senhor Jesus a toda a sua igreja, para que a igreja o tempo todo ela proclamasse, profetizasse nesse sentido mesmo, de abrir a palavra e pregar a palavra no mundo todo. É por isso que nós encontramos no livro de Atos a igreja cumprindo esta missão, tendo prazer em pregar a palavra e sendo perseguida por causa da palavra de Deus também. Meus irmãos, dito isso, eu quero fazer 3 considerações a respeito deste capítulo de número 10. E a primeira delas é a seguinte: nós estamos literalmente no tempo do livro aberto. É importante esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta, porque nesta visão a igreja é chamada a atenção, porque nós estamos exatamente nesse tempo do livro aberto. E quem está com o livro aberto agora, nesse momento, é a igreja. São os crentes em Cristo Jesus. Então nós estamos no tempo que ainda a igreja pode e deve proclamar o Evangelho. Simultaneamente, os selos que nós vimos, as outras trombetas, tá? Com exceção da 6ª trombeta aqui, mas todos os outros selos, os outros cavaleiros, as outras trombetas, tudo isso está no processo de acontecimento simultâneo. Também a 6ª trombeta e esta grande guerra, ela já está sendo preparada também. Como o dia do juízo já está estabelecido e todos os critérios para esse dia do juízo estão sendo estabelecidos com o passar do tempo. Em meio a tudo isso, a igreja, desde que Cristo foi para junto de Deus o Pai, a igreja está caminhando na terra pregando o Evangelho, cumprindo o seu papel, a sua missão. Então nós estamos inseridos nesse tempo de livro aberto. É preciso que a igreja pregue para todas as nações, que a igreja profetize para todos os reis, todos os reinos e todas as pessoas. Mateus capítulo 28, 18 a 20, quando o Senhor Jesus Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Este anjo forte aqui de Apocalipse 10 nos lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: toda autoridade me foi dada, então eu estou enviando vocês a pregar o Evangelho. E o anjo nos relembra isso, esse anjo poderoso, forte, que pisa no mar e na terra. Ele está lembrando a igreja: podem e devem pregar, porque vocês têm a ordem do Senhor Jesus, vocês têm a ordem dele para fazerem discípulos, vocês têm o poder dele, a presença dele, a assistência dele. No versículo 20, o próprio Senhor Jesus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Portanto, neste tempo que a igreja tem de livro aberto, de palavra aberta, mensagem que deve ser proclamada, mensagem que deve ser vista e ouvida por todos os moradores da terra, nós temos não somente a ordem do Senhor para fazer discípulos, mas também a presença dele, garantindo que a igreja será bem-sucedida na sua pregação. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Meus irmãos, não existe nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhum sistema de governo, nada que possa impedir o Senhor Jesus Cristo de levar a sua igreja a qualquer país, a qualquer cidade, mesmo em países fechados. Basta a igreja orar. Eu não entendo por que a igreja não ora. Eu não entendo por que a igreja não pede autoridade. Senhor, abra as fronteiras. Senhor, que tu possas limitar os governos para que o teu povo, a tua igreja, passe por todas as fronteiras e pregue o evangelho aonde o Senhor nos enviar. Essa é a essência da Escritura. A gente quer criar muito mecanismo, a gente quer criar muito jeito, muita maneira de ajudar o Senhor, quando a única coisa que nós devemos fazer é que os discípulos fizeram em Atos. Quando eles foram ameaçados e soltos, encontraram a igreja orando, e eles oraram e pediram ao Senhor intrepidez para anunciar a palavra. O que nós temos que fazer? Dobrar os joelhos, orar ao Senhor e clamar ao Senhor intrepidez, autoridade, poder, para que o evangelho alcance o mundo todo. Mas a igreja não faz isso. Parece que não entende Atos 1:8, não entende Mateus capítulo 28. Este é um papel da igreja. A igreja tem o livro aberto, o evangelho nas mãos e no coração para pregar, e ninguém, nenhum principado, nenhuma potestade poderá impedir a igreja de pregar o evangelho. Estão lembrados quando o Senhor tirou Israel do Egito? Israel foi para todos os egípcios e pediu a eles ouro, pediu bens, e os egípcios deram tudo que Israel pediu. Meus irmãos, o Senhor atenderá às orações da igreja para que o evangelho possa alcançar o mundo todo. Ore para que os regimes caiam. Ore para que Deus coloque limites nessas falsas religiões que alcançam e que avançam o mundo inteiro. Ore por isso. É assim que a igreja tem que fazer. É assim que a igreja tem que orar. Porque somente a igreja recebeu poder e autoridade para pregar o evangelho, proclamar o evangelho. Mas ninguém poderá fazer isso, a não ser única e exclusivamente a igreja. Então ninguém, absolutamente ninguém, poderá impedir a igreja de proclamar o evangelho no mundo todo. Nós estamos então no tempo ainda do livro aberto. Nós estamos no tempo que Deus está derramando misericórdia, que Ele está derramando graça salvadora, que Ele está salvando as pessoas. A segunda consideração, e é lógico ao falar isso, meus irmãos, eu não estou dizendo de salvação universal. Os decretos do Senhor são imutáveis, nem todas as pessoas serão salvas. Mas essa é a parte que cabe a Ele. A parte que cabe à igreja é anunciar o evangelho. Nossa segunda consideração, é preciso comer o livro. É preciso comer a palavra de Deus. Quando o Senhor chamou Josué e o enviou para conduzir o povo até a terra prometida, Ele disse a Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. O salmista, no Salmo 1 que introduz os outros 149, ele diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o crente ele deve alimentar a sua alma, o seu coração com a palavra de Deus. É assim que nós, da mesma maneira que nós nos alimentamos da refeição diária, de um bom café da manhã, do almoço, do jantar, que são refeições essenciais para nos manter com saúde física, a palavra de Deus é essencial para nos manter com a fé fortalecida, com a visão correta do reino de Deus, do papel da igreja, para santificar a nossa vida, nos dá sabedoria, nos dá percepção de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Sem a palavra de Deus,
nós morremos. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por isso que o anjo disse para Jó, precisa comer. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte de toda a nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Toda a nossa vida tem que ser pautada pela palavra de Deus, pois assim nós pregamos e nós praticamos. Se em algum momento nos for vedado a liberdade de pregar o Evangelho, ele estará sendo pregado através da nossa atitude, da nossa obediência, do nosso comportamento em não negar o Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem que nós pregamos deve ser a mesma que acompanha a nossa vida no nosso dia a dia. Meus irmãos, como que a maioria dos membros da igreja hoje, eles são pobres no conhecimento simples. Não estou falando de estudar teologia, não estou falando de conhecer, de decorar, de saber dissertar sobre predestinação, trindade, falar da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que, na sua maioria, conhecem tanto de política, conhecem de esporte, conhecem de informática, de internet, de tanta coisa, mas tem uma mente vazia da palavra, um coração vazio da palavra. Se for exigido de tais pessoas, em um determinado momento, sem a Bíblia na mão, falar de Jesus, vão gaguejar, não saberão falar. E às vezes fala assim, eu me enrolo todo. Enrola mesmo, porque não medita na palavra, não come a palavra, não alimenta da palavra. Vai falar de quê? Vai evangelizar falando de futebol? Vai evangelizar falando de política? Vai evangelizar falando de quê? De Facebook? Das fofocas que correm na internet? É de Bíblia. Se evangeliza falando de Jesus. E para falar de Jesus, tem que viver o Senhor Jesus Cristo. Tem que ter um relacionamento correto com Ele. Então nós precisamos comer esse livro. Precisamos buscar uma vida de comunhão verdadeira, sincera com o Senhor Jesus Cristo, para falarmos daquele que é tudo em nós. E a nossa terceira consideração aqui, meus irmãos, em tempo de livro aberto, é tempo também de examinar a sua vida. É pela palavra de Deus que nós examinamos o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus, que nós temos com a sua igreja. É tempo de examinar a sua vida, porque nós às vezes nos preocupamos exageradamente com aqueles que estão fora da igreja. E em contrapartida, há muitas pessoas dentro da igreja que fazem parte da igreja, mas que não têm certeza de salvação, que não vivem de modo coerente com o Evangelho. Então, nós pensamos e pregamos para aqueles que estão fora da igreja, mas nesse momento, eu gostaria que você pensasse na sua vida. Não pense no seu parente que não é convertido, não pense no seu amigo que não é convertido, pense na sua vida, em você como membro da igreja, em você que tem frequentado a igreja. Que tipo de relacionamento existe entre você e Deus? Se o Senhor Jesus voltar nesse momento, você está em paz, você tem certeza da sua salvação, tem certeza que o seu nome será chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo? Qual é o diagnóstico que Ele tem feito diariamente da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da intenção do seu coração? É tempo do livro aberto para você, é tempo de você examinar a sua vida à luz da palavra de Deus, é tempo de você averiguar que tipo de santidade você tem vivido, você tem almejado, qual é a seriedade da sua vida cristã. É tempo de arrependimento, é tempo de confessar os pecados, é tempo de restauração, de comunhão para você que tem frequentado a igreja, mas tem vivido uma vida que não condiz com a palavra de Deus, com o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando, enchendo o nosso coração, a nossa mente com a palavra dele, nos enchendo com o poder do Espírito Santo, para que possamos viver, pregar e viver o Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. É tempo de livro aberto, é tempo de pregar, é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de restauração. Que Deus abençoe a sua vida, que pela palavra e pelo Espírito Santo dele, ele fale ao seu coração. Amém. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra que é viva e eficaz. Louvamos o teu nome por este tempo gracioso que o Senhor tem concedido ao mundo e à tua igreja para pregar o Evangelho. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo unja os nossos lábios, habilita-nos, ó Deus, habilita a nossa boca, a nossa língua e, acima de tudo, o nosso coração, para que, vivendo em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, possamos pregar este santo Evangelho no mundo inteiro. Não há limites, não há barreira, não há ninguém que possa impedir o Senhor de levar a tua igreja e de anunciar a tua palavra nos 4 cantos da terra. Que assim possamos fazer. Que o Senhor, ó Deus, conceda à igreja, que o Senhor nos conceda mesmo em tempos de isolamento social, ó Deus, o desejo ardente e profundo no coração de anunciarmos a tua palavra a todos aqueles que ainda não a receberam. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda vermos frutos, ó Deus, da tua palavra no coração e na vida daqueles que ainda não receberam o Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa graça, dá-nos essa experiência de vermos, de sentirmos quão poderosa é a tua palavra, o teu Espírito Santo, nesse trabalho de evangelização e conversão. Tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso estudo e conclamamos a igreja a continuar em oração, orando pelo país, orando ao Senhor por esta pandemia, mas acima de tudo, orando ao Senhor para que a igreja tenha olhos e ouvidos abertos e atentos àquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe. E se Ele assim permitir, domingo às 9 horas da manhã, nós teremos mais uma transmissão. Um grande abraço a todos e até lá, se o Senhor assim nos permitir.